Olá, sejam bem-vindos ao canal Via Reflexão. Hoje falaremos sobre Allan Kardec, considerado o codificador do Espiritismo. Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, um francês que viveu entre 1804 e 1869. Educador, escritor e tradutor, Kardec tinha um vasto trabalho em âmbito pedagógico, mas ficou conhecido pelo seu intenso esforço em codificar a doutrina espírita. Muito estudioso das ciências e filosofia, o educador francês encarou como uma missão a elaboração de diversas obras que influenciam muitos até hoje adeptos do espiritismo, inclusive no Brasil, com muitas pessoas a consumirem seus ensinamentos. Allan Kardec nasceu na cidade de Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804 e, apesar de ser filho de pais católicos, foi criado de acordo com os ditames do protestantismo. Desde cedo, o jovem demonstrou mais afeição em estudar ciências e filosofia. Kardec estudou no renomado Colégio Pestalozzi, na cidade de Yverdon, na Suíça, e lá se formou como pedagogo, em 1824. Como Rivail, Kardec tem uma vasta produção na área de educação, com a qual atuou até os 50 anos, elaborando diversos livros didáticos utilizados por muitos institutos de educação. Conhecedor de diversos idiomas, ele traduziu do alemão várias obras didáticas de educação. Ao lado da esposa Amélie Gabrielle Baudet, Kardec fundou, em 1828, um local para dar aulas. 2 anos depois, ele alugou uma casa para oferecer palestras e cursos gratuitos nas áreas de astronomia, anatomia comparada, física, química, entre outros. Devido às suas contribuições, Kardec tomou parte de inúmeras sociedades eruditas, como a Academia Real de Arras, que no ano de 1831 lhe concedeu o prêmio de honra por conta de um ensaio escrito por ele de nome: Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Mas qual a relação entre o Espiritismo e Allan Kardec? O educador francês já tinha contatos com investigações relacionadas ao sonambulismo, ao transe, à clarividência e a demais fenômenos, tanto que foi, por anos, secretário da Sociedade de Fenologia de Paris, tendo atuado de maneira ativa na Society of Magnetism. Mas, foi a partir de 1855 que Kardec começou a tomar contato mais a fundo com o universo da espiritualidade, em um período que a própria Europa se via discutindo vários fenômenos denominados espíritas. Em 1857, saiu sua primeira e mais famosa obra, O Livro dos Espíritos, que estava muito longe de suas produções didáticas. Para evitar perseguições e proteger a sua carreira editorial, impedindo que seus livros fossem questionados pelas instituições de ensino religioso, o educador adotou um pseudônimo. A ideia de se auto-intitular Allan Kardec veio de uma lembrança de uma sessão mediúnica de que participou, em que um amigo de vidas passadas, chamado Zéfiro, havia lhe contado que, durante o Império Romano, entre os anos de 58 e 44 a.C., o francês havia sido um líder druida em uma sociedade celta de nome Allan Kardec. O livro saiu após 2 anos de muitas entrevistas com médiuns, termo criado por ele para definir os intermediários dentre os vivos e os mortos, entre eles jovens adolescentes. Dessa forma, Kardec não se considera autor da obra, no máximo, um organizador. Em 2 meses, todos os 1.500 exemplares foram vendidos, tornando a obra um sucesso quase que instantâneo. Por outro lado, a Igreja Católica passou a perseguir os adeptos do Espiritismo, alegando que a necromancia, ato de adivinhar o futuro por intermédio dos mortos, era um pecado mortal. Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tendo sido presidente até a sua morte. A partir da primeira obra, ele se dedicou fortemente a elaborar a codificação da doutrina espírita nas esferas filosófica, científica e religiosa, indo além do esquema de perguntas e respostas de seu livro mais conhecido. Ele também criou e dirigiu a Revista Espírita, com o objetivo de defender os pontos de vista tratados em O Livro dos Espíritos. O codificador do Espiritismo também produziu outras obras relativas ao tema, que compõem um conjunto importante para entender a doutrina espírita. Entre elas estão, O Livro dos Médiuns, em 1861, O Evangelho segundo o Espiritismo,
Em 1864, O Céu e o Inferno. Em 1865, A Gênese. Em 1868. Kardec passou os anos finais da sua vida dedicado à divulgação do espiritismo entre os diversos simpatizantes, e defendê-lo dos opositores através da Revista Espírita ou Jornal de Estudos Psicológicos. Já com cerca de 8 milhões de seguidores. Kardec faleceu em Paris, a 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade, em decorrência da ruptura de um aneurisma, quando trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo, ao mesmo tempo em que se preparava para uma mudança de local de trabalho. Está sepultado no cemitério do Père-Lachaise, uma célebre necrópole da capital francesa. Junto ao túmulo, erguido como os dólmens druídicos. Acima de sua tumba, seu lema: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei, em francês. Sobre Kardec, o engenheiro francês Gabriel Delane escreveu: substituindo a fé cega numa vida futura, pela inquebrantável certeza, resultante de constatações científicas, tal é o inestimável serviço prestado por Allan Kardec à humanidade. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Isso ajuda muito nossa comunidade a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.